Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos começar a nossa semana de revisão. É semana de revisão que vai ser encaminhado para vocês as atividades, tá? E daí vocês vão ter aí um tempinho para estar realizando. Então hoje a prof vai aqui tirar algumas dúvidas que talvez possam ter ficado aí para vocês, tá? Do conteúdo que a gente viu até hoje, essas 3 semanas do quarto bimestre. Então, para começar, nós vamos dar início à revisão de matemática. Vamos lá? No conteúdo deste bimestre, nós iniciamos com a história dos 3 porquinhos. Então, a gente teve um começo lá com uma interpretação de texto, né? Falando sobre a história, e a história ficou bem legal, vocês gostaram? Então aí a gente veio aqui com essa ilustração que pedia para você encontrar os personagens que fazem parte dessa história. Então assim, para você saber quais são os personagens da história, você precisa conhecer a história, você precisa ler ou escutar essa história. Senão, o que adianta eu falar que é a história dos 3 porquinhos e vocês não sabem quais os personagens que aparecem? Vocês vão circular só 3 porquinhos, porque é o nome da história. Daí você não vai circular o lobo, você vai acabar circulando a mamãe porca, sendo que na história que a professora contou, não tinha a mamãezinha na história, certo? Então, assim, você precisa conhecer a história. Se a história fosse do Pinóquio, quais seriam os personagens que você iria circular? Não sabemos, porque a gente não sabe, não escutou a história do Pinóquio, não nessa atividade, né? Digamos que vocês nunca tinham ouvido o Pinóquio também, e daí eu peço para você encontrar os personagens do Pinóquio, lógico que você não vai conseguir encontrar, né? E assim por diante. Então, a gente precisa fazer essas atividades para realmente ver se fixou aí, se vocês conseguiram interpretar e entender a história que aconteceu. Na sequência dessa atividade, nós tivemos também para ordenar, só um pouco, para ordenar as cenas que aconteciam na história, né? Então, a gente teve aqui a cena do lobo soprando a casinha dos porquinhos construindo a casinha, dos porquinhos protegidos na casinha, mais uma vez o lobo soprando e, por último, o lobo indo embora com fogo na cauda, né? Então, o que a gente precisou fazer nessa atividade? Colocar em ordem as cenas que aconteceram na história. Também, mais uma vez, se a gente não escuta a história, se a gente não conhecer essa história, a gente não vai saber qual é a ordem correta dos acontecimentos, tá? E, além disso, aqui também a gente está exercitando o quê? Ordenar as cenas. A gente já aprendeu no outro bimestre, a gente ordenou as pessoas de uma fila, né, do primeiro, segundo, terceiro. Então, como que a gente numera a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, assim, eu pude observar em algumas atividades que teve algumas crianças que colocaram o número correto, teve algumas crianças que fizeram por escrito e teve outras crianças que colocou o primeiro, que vai com aquela bolinha ao lado, sabe? Então, a prof vai demonstrar aqui para vocês como escrever o numeral em ordem, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente estava treinando isso também. Colocar a ordem, ordenar, os números ordinais, né? Porque eles significam a ordem dos acontecimentos, tá bom? Então, aqui também, se a gente não escuta história, a gente não consegue ordenar. Prof, mas é aula de matemática.
Sim, é aula de matemática, pessoal. Os números ordinais, a gente precisou escutar a história para conseguir colocar em ordem essas cenas, tá bom? Então, a gente está aí trabalhando com duas matérias ao mesmo tempo, tá? Então, aqui foi feita a ordem das cenas. Lembram qual foi a ordem? Então, a primeira, os porquinhos construindo, vai colocar o primeiro aqui. Segundo, essa aqui de baixo, deixa eu subir a imagem. É quando o lobo assopra a casa de palha. A terceira cena, quando o lobo assopra a casa de madeira. A quarta cena é quando os porquinhos já estão protegidos na casinha de tijolos. E por último, quando o lobo teve a brilhante ideia de entrar pela chaminé e não contava que podia estar lá o fogo aceso, e aonde que ele acabou queimando a cauda dele e saiu correndo para não voltar nunca mais, tá? Então essas foram as ordens que vocês já haviam colocado aí dessas cenas, tá bom? Então, para que a gente escutou a história? Para conseguir interpretar essas imagens. Então, aí aqui, a gente fez a fixação dessa atividade. Qual número você usou para indicar a última cena? Então, quando é a última cena, ou a última pessoa da fila, ou a última pessoa lá da fileira de carteiras, né? Enfim, quando é o último, a gente coloca o numeral, tá, pessoal? Não vamos enumerar colocando o último, né? Então, coloca lá, o oitavo foi o último. No caso da história dos três porquinhos, o numeral utilizado foi o 5 com a bolinha, que foi o quinto, né? Foi a quinta imagem, foi a última. E qual o número usou para indicar a cena logo antes da última? Não vou escrever a penúltima, eu quero saber qual foi o número utilizado. Então, o número utilizado foi o 4, com a bolinha que fica, em ordinais, fica o quarto, a quarta imagem, tá? Usamos terceiro para indicar terceira. Usamos quarto, olha lá a forma da escrita, para quarta. E quinta, para indicar quinta. Então, é o 3 com a bolinha que indica a terceira, 4 com a bolinha que indica a quarta, o 5 com a bolinha que indica a quinta, tá? O 1 com a bolinha indica primeiro, o 2 com a bolinha indica o segundo, e assim sucessivamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e vamos aí por diante, tá bom? Então, números ordinais é o que indica a ordem, certo? Podem escrever dessa maneira como está nessa explicação aqui, tá? Dê preferência para essa maneira aqui. Eu não vou considerar, se estiver errado, se você escrever só o número 3 ou se você escrever por escrito terceira, entendeu? Então, não tem problema, mas vamos treinar essa forma de escrita que está aqui nessa explicação, certo? Então, vai uma atividadezinha sobre os números ordinais aí para vocês, com interpretação de texto. Legal? Aí, a gente foi até o número 80, né? Então, a gente foi contando de 10 em 10 até chegar em 80. Então, aqui tinha 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá? Então, de 10 em 10 a gente chegou até os 60. Então, quantos tijolos ele tinha ao todo? 60 tijolos. Então, aqui é pra gente treinar o quê? A escrita,
a escrita numérica, tá? Então aqui a gente vai escrever o nome do número. Em vez de escrever o número 10, a gente vai escrever o número com letras, a escrita. Então aqui a gente foi completando, né, com a forma escrita abaixo do numeral. Então, se aqui eu tenho 62, eu tinha que escrever aqui o número por escrito, 62. Foi o que vocês fizeram aqui. Então, foi como a gente aqui foi fazendo o treino da escrita dos numerais. Que chegamos, então, aqui até o número 70. Fizemos o liga-pontos, encontramos o desenho do lobo mau. Então, aqui a gente fez interpretação também, porque se a gente não entender o que está escrito, a gente não consegue decifrar o que ele está querendo nos dizer. Por exemplo, sou um número que vem logo depois do 72. Vocês sabem, já aprenderam o que vem depois e o que vem antes, tá? Então, o que vem antes é menor e o que vem depois é o maior. Vamos olhar sempre no numeral da unidade, tá bom? O 70 vai continuar. Qual vem depois do 2? O 1 vem antes e o 3 vem depois. Então, 73. Então, a gente também precisa entender para completar aqui, ó. Sou o número 73. Sou um número menor do que o 80. Menor do que 80 pode ser até o número 1, certo? Um logaritmo na minha direita é o 6. Então, ele é maior do que o 60 e menor do que o 80. Não, minto. Da direita é a unidade, tá? Direita é unidade. Sou maior do que o 70. Então, ele é menor que 80 e maior que 70. Então, ele está entre o 70 e o 80. Sabemos que o número da direita, que é a unidade, é 6. Então, nós vamos colocar o 7 na dezena e o 6 na unidade. Vai ficar 76, tá bom? Qual o numeral que vocês vão colocar aqui? 7, 6, 76. Não é 6 e 7, senão vai ficar 67, tá bom? Qual é o segredo das sequências seguir? Então, aqui vocês fizeram o que a gente já está acostumado a fazer, só que em cada letra, temos aqui a letra A, B, C e D. Então, cada letra a gente tem uma sequência diferente, não é todos uma sequência única, tá? Então, aqui eu tenho do 75 até o 80. Era só completar de 1 em 1. Na letra B, aqui o segredo é que os números vão de 2 em 2, ó. 70, 72, 74, 74 mais 2 dá 76, de 2 em 2. Aqui era de 5 em 5 e este aqui na letra D de 10 em 10. Então, esses eram os segredos dos numerais aqui, né? Observando ao olhar, vocês já conseguiriam perceber. Lógico que por enquanto vocês precisam de uma ajudinha, né? Para estar conseguindo realizar esses daqui. O último número em toda a sequência, acima do 80, o último número em todas as sequências acima é o 80 ou 80. Então, todos eles terminavam em 80.
é um número escrito, ou na forma escrita caligraficamente é OIPENTA, 80. Então aqui, pessoal, uma dúvida que eu também percebi ao completar dezena e unidade nas atividades do último bimestre foi o seguinte: nós temos a representação das dezenas em fileirinhas, tá? Então, cada fileira dessa eu tenho 10 tijolos. A unidade está representada nos tijolos soltos aqui do lado. Na hora de escrever a dezena, ok, colocaram um número de colunas de tijolos. E na hora de colocar a unidade, foi colocado o número da dezena mais o número da unidade. Então, foi colocado 73 no lugar da unidade, sendo que a unidade nós temos apenas 3 tijolos. Na dezena, nós temos 7 colunas, que representam, cada coluna representa 10 tijolos. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Aqui no material dourado, olha só, a gente tem um monte de, parecem palitinhos. Desculpa, caiu. Então, nós temos um monte dessas coluninhas aqui, tá? Eu não sei se vocês possuem esse material aí na casa de vocês. Mas como a gente já pôde ver, a gente pode estar utilizando outros tipos de materiais que representam isso também. Então, uma coluna dessa, nós temos 10 cubinhos aqui. Então, aqui eu tenho uma dezena. Se eu tiver 2 desse, significa que eu tenho quantas dezenas? 2 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 dezenas é igual a 20, né? E eu tenho daí... Peraí, gente, desculpa o close, mas é que tá bem perto. As unidades, que são esses cubinhos aqui, olha. Então, esses cubinhos aqui representam 1, 2, 3. Então, eles estão sozinhos, é a unidade, tá? O último número à sua direita, por exemplo aqui, sempre vai ser chamado de unidade, tá? O segundo, contando da direita para a esquerda, vai ser a dezena. Então, por enquanto, a gente só está com unidades e dezenas. Mais tarde, a gente vai aprender sobre as centenas, que é o terceiro número que vai entrar aqui. Vai ter o milhar, que vai ser o quarto número que vai entrar aqui. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo isso aí. Por enquanto, nós só estamos com dezenas e unidades, tá bom? Havendo dúvida, a gente retorna nessa questão. Então, ali a gente tinha que anotar quantidade de pilhas, que representa as dezenas, a quantidade de avulsos, que representa a unidade, e o total, que seria dezena mais unidade, que você coloca, não é 7 mais 3, porque a gente sabe que aqui nós temos 7 vezes 10. Temos 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 7 vezes, que é o 70. E a unidade, que é o 3. Simplesmente 3. Aí fizemos um jogo de encontrar o caminho. Esse aqui, o lobo precisa sair da floresta. Ajude-o a fugir para outra floresta, pulando de 10 em 10 em ordem. Então, ele tinha que subir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Então, eu tinha que seguir esse caminho aqui, né? Olha só. Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40, 20. 10, 20,
Gente, peraí, deixa eu olhar direito aqui. O caminho aqui, não é no meio desse quadradinho. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e chegou na floresta, fugindo dos porquinhos. De 10 em 10, ele chegou em outra floresta. A gente, então, foi trabalhar com blocos. Não está funcionando aqui no botãozinho, não está mexendo. Então, a gente viu quantidade usando blocos, tá? Quem tem mais e quem tem menos. Quantos cada um tem? Isso aí a gente já consegue fazer. Não tem muito segredo. Esse aqui já foi um pouquinho mais complicado, né? O professor estava guardando os cubos coloridos na caixa. Observe os cubos que ela já guardou. Então, aqui era aquela questão da estimativa, né? Então, a gente sabe que cada coluna de assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabem 7 cubos. Então, aqui a gente tinha 1, 2, 3, 4. Ficou faltando 3. Temos mais um aqui para completar até o 7 e mais um aqui para completar até o 7. Completando todos, a gente vai ter 7, 14, 21, 28 e 30, 28, 29, 31, 32, 34, 35. Então, nós vamos ter 35 blocos dentro dessa caixa, sabendo que cabem 7 de assim. E de assim cabe quanto? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 também. Então, significa que cabem 35. Isso aqui a gente vai fazendo e já começa a exercitar a questão da multiplicação, tá bom, pessoal? A gente ainda não sabe montar continha de multiplicação, a gente ainda não sabe fazer continha de multiplicação, mas realizando essas atividades assim, a gente já começa a exercitar o raciocínio sobre a multiplicação. A mesma coisa a gente fez aqui com os tijolos, né? Interpretando a figura, a gente foi respondendo as questões aqui, também usando o raciocínio sobre a multiplicação. Aqui é a questão de estimativa, a gente tinha que ir olhando qual que tem mais, é suco ou bolinho, né? Eu lembro que eu errei, a minha estimativa foi bem errada, porque se a gente for ver aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de bolinho, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 de copos. De assim a gente tem 6 e de assim a gente também tem 6. Só que, para ser igual, a gente teria menos uma aqui embaixo. Tira uma fileira dessa daqui, daí a gente tem a mesma quantidade. Então, colocando mais essa fileira, a gente vai ter mais bolinhos do que copos. Então, a prof havia errado essa questão com vocês, mas eu não havia contado. Agora, contando, a gente consegue perceber que existe mais bolinhos do que copos. É a questão de estimativa. Né? Copos, bolinhos, então a gente fez ali a interpretação disso. Sobre cheio e vazio, né? Veja como ficaram os copos de suco sobre a mesa depois da festa, complete a frase. Na mesa sobraram. Então, quando sobra, a gente está fazendo o cálculo de subtração, tá? Então, a gente tinha tantos, usamos, ó, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos. 4 copos foram esvaziados, consumiram o suco desses copos aqui. Quantos sobraram de copos cheios?
sobraram somente 2. Então, a gente está subtraindo 6, que é o total, tiramos 4, sobraram 2. Esse é o resultado de 6 menos 4, é igual a 12. Tá? Então, aqui também a gente está desenvolvendo o raciocínio da subtração. A gente então veio aqui com a estimativa, qual dessas duas jarras comporta o líquido desses 2 copos. A gente pode perceber que essa jarra é praticamente o tamanho de um daqueles copos. Então não vai caber os 2 aqui. Então a gente vai usar essa jarra maior para colocar aqueles 2 copos de suco ali. Aqui embaixo a gente viu que 5 copos são necessários para encher com essa quantidade que tem aqui. Então, a gente vai precisar de 5 copos iguais para encher todos da mesma forma com aquele suco dessa jarra. Então, aqui a gente tem a jarra de suco e a jarra de água. Para encher, para a jarra de suco, a gente sabe que precisa de 5 copos. Mas a jarra de água é maior do que a de suco. Então, a gente vai precisar de mais copos do que para o suco. Quantos copos que a gente vai usar aqui? Então, a gente vai usar 7 copos, né? Então, foram essas as questões que a gente viu. Construindo gráfico. Sei também que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade com o gráfico, né? Teve algumas atividades lá do gráfico sobre o sabor lá, as frutas que a gente, acho que era o sabor do sorvete, né? Então, ou era do suco, não me lembro. Mas tinha algumas frutas lá, banana, maçã e tal. E teve gente que em vez de pintar o gráfico todo, porque digamos assim, o gráfico, a pesquisa foi feita de pessoa por pessoa. Então, cada pessoa representa um quadradinho ali no gráfico. A pessoa foi lá e pintou só a quantidade total. Então, a gente tem que montar o gráfico, pintar todos os quadradinhos que representam até chegar à quantidade total que está anotado ali no numeral, né? Mas deu para entender o que vocês colocaram, a professora considerou, porque vocês colocaram o certo. Desenhe um dos personagens da história. Você gosta de escutar ler histórias? Qual é a sua história preferida? E esse aqui foi uma atividade de resposta pessoal. E esse aqui é o que a professora falou que nós realizaremos. Como essa aula está sendo gravada, nós ainda não fizemos essa atividade. Essa atividade então vai ser feita em live com vocês, tá? Depois a gente reforça isso aqui na live. Nós vamos construir o gráfico juntos. E daí a gente vai utilizar essa folha aqui para montar o gráfico, tá? Para ver qual nós vamos pegar das histórias que vocês mais gostam. Vamos escolher 3. Dessas 3 histórias a gente vai fazer a pesquisa com vocês na live. Então, essa atividade também vai ser realizada em live. Aqui nós falamos um pouco de figuras geométricas, que vocês já sabem: retângulo, quadrado, triângulo e quadrado, né? Qual é a diferença dessas formas? Olha, observem que o retângulo ele tem 4 pontas, mas ele tem 2 lados maiores iguais e 2 lados menores iguais. O quadrado, independente se ele é pequeno ou se ele é grande, ele tem 4 pontas e 4 lados iguais. O triângulo, ele tem 3 pontas. Nesse caso, ele tem 3 lados iguais, mas a gente também tem triângulos de outros formatos que possuem 3 pontas
porém os lados diferentes. Então, nós fizemos com material de apoio e construímos aqui uma casinha, lembra? E daí, aqui as formas que vocês utilizaram do material de apoio. E vocês escreveram, então, o nome das formas que a gente já conhece, tá bom? Como a professora explicou, o quadrado e o retângulo tem 4 lados e o triângulo tem 3 lados. É isso aí. Nós já sabemos essa questão de formas geométricas. E aqui é o que nós vamos aprender, então, a partir da próxima semana, tá bom? Então, aí a prof fez aí uma revisão rapidinha, tá ok? A gente ainda vai se encontrar nesse meio tempo, antes de vocês assistirem essa aula, a gente vai estar se vendo lá na live, falando sobre a pesquisa da preferência das histórias, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saudades também, porque saudades é bom de sentir, que significa que a gente tem um sentimento gostoso, quentinho no nosso coração, né? E continuem se cuidando para que o retorno seja o quanto antes, pelo menos para a gente voltar ao normal no próximo ano, tá bom? Tá acabando, pessoal, então se preparem que vai vir aí a bateria de mais 3 semanas de aula e mais uma de revisão para a gente concluir o ano. É isso aí, tá bom? Então um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau!